às vezes as pessoas ficam falando, mas como que vamos trabalhar os dois, né? Aham. E o que que a gente faz? Como meu filho fica, né, os 15 dias, que eu estou para a aldeia, que eu trabalho na área indígena, né? Há 12 anos, 12 anos. como odontóloga, né? E então, assim, os 15 dias, o Dr. David faz os orçamentos, ele faz as restaurações, prótese, prótese não, clareamento, endo. Aí ele fala assim, olha, a prótese e o implante vou deixar para minha mãe. Porque daí a gente encaminha para o raio-x, ele já faz essa parte, né, de encaminhar. Quando eu chego, a gente planeja e já marcamos a consulta, a avaliação com o paciente, peço os exames pré-operatório e aí a gente já organiza para a cirurgia. E eu vou falar em exames pré-operatórios. Tem um raio-x, como é que faz? A pessoa vai lá com você ou ela já leva o raio-x? Sim. Como é que funciona? No momento da consulta, da primeira consulta, a gente já faz a avaliação e já solicita. Se o paciente tem muito tempo com ausência, a gente pede uma tomografia, até para ver a espessura óssea, né? Se ele está pronto para receber um implante com uma carga imediata, ou se temos que aguardar, se tem que fazer enxerto ósseo. Então, assim, é um preparo, né? Uhum. A gente, inicialmente, a gente faz a consulta, vê a necessidade. Na verdade, a gente até procura saber o que o paciente quer fazer a princípio, né? Se é um implante, aí a gente encaminha para o raio-x e após o raio-x a gente planeja o procedimento. Se tem uma espessura óssea, né? Para receber o implante. Por que a gente fala da espessura óssea? O osso é como se fosse um ouro pra gente. Para a gente ter uma boa adaptação, para que o implante esteja osso integrado, para que a gente consiga fazer aquela coroa, para ficar tudo muito certo, eu preciso que o paciente tenha osso. Então, por isso que às vezes o paciente chega e fala, quero fazer um implante. Sim, vamos fazer o implante, mas primeiramente vamos pedir o raio-x. Não dá para ser feito assim, sem esse raio-x, né? Para a gente até saber como que tá esse osso, né? Então é tudo planejado e também peço o exame pré-operatório, né? O hemograma completo, calculograma, glicemia, isso para saber se o paciente está tudo certo para receber um corpo estranho, né? Porque o implante não deixa de ser um corpo estranho. Então, para que você receba esse implante e ter uma boa integração, para que ter uma boa, como se diz, o corpo aceitar, você tem que estar bem. Você tem que estar bem. Então, por isso que a gente faz todo esse preparo. É que tinha um barulhinho aí, um baquezinho. Tum, 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 tum. Ah, Eu não. é meu pé, Não? eu acho. Ah, era? Deixa eu ver aqui que esses microfones eles mostram tudo pra nós, né? Deixa eu te perguntar um negócio aqui. As pessoas, é o que a gente vê muito por aí, né? Existem muitas pessoas que elas vão fazer o tratamento, tipo agora dezembro. Sim. Que todo mundo quer estar dezembro com um sorriso, Bonito. um sorriso assim, né? Então, e eu falando aqui, não coloquei minha imagem, só tava de vocês, que legal. Então todo mundo quer estar um sorriso com um sorriso bonito. O meu só tá em cima por enquanto, ó. Sim, ainda estamos arrumando. Ainda estamos mas tá bonito. Então, existem pessoas que precisa tirar 1, 2, 3, 4 dentes, 5 dentes, 7, 8. Eu já vi pessoas tirarem 10 dentes de uma vez só. Assim, não só num dia também, né? Tem os dias para tirar, não tira só de um dia. Gente, eles não são cruéis assim não, tá? Eles são devagar. E eles têm, as pessoas têm medo de ficar, não quer fazer, mexer, por exemplo, agora em dezembro, porque vão ficar
banguela, vamos falar a palavra, banguela, ficar sem nada na boca. Tem um procedimento que faz. Sim. Uma das coisas que a gente procura é não deixar o paciente sem o sorriso, né? O que a gente faz? A gente avalia. Em termos de necessidade de ter que fazer a extração desses elementos dentários, a gente faz um planejamento. A gente cria uma prótese provisória para o paciente. Gente, presta atenção nisso daí, ó. Eu passei por essa fase aí, tá? A gente cria uma prótese provisória e aí a gente molda o paciente com aquele elemento dentário que vai ser extraído, manda para o protético e o protético cria uma prótese provisória para o paciente, para ele, na hora da extração, às vezes a gente faz até os dentes, por exemplo, se precisa tirar 8, 10, vai depender muito do paciente, porque como a gente não quer que ele fique sem o elemento dentário, a gente faz a anestesia e faz a extração e já coloca a prótese provisória. Gente, você tá entendendo o que ela tá falando? Se você tira 5, 6, 7, 8, 10 dentes da frente, um exemplo, você não vai ficar banguela, você não vai ficar desdentado, com aquele sorriso vazio, né? Ela tem uma forma, eles dois, né? Tem uma forma de criar, de colocar uma prótese, você já sai de lá com os seus dentes na boca. E não dói, gente. Eu passei por esse procedimento. Eu tô falando porque eu passei, entendeu? Não doeu. Quando eu estava em casa, eu ficava sem ele. Mas aí chega uma visita. Chega alguém, ou você quer sair, quer ir lá na igreja, quer ir lá na praça, quer sair em algum lugar, você vai e coloca. Gente, não dói. E com todos os pontos. Gente, não inflamou. Fiz a medicação certinha. Ela passou a medicação certa, né? Sim. Gente, eu tô falando uma coisa pra você que eu passei. Eu gosto muito de dizer assim, sabe, Dr. David e doutora Maria Helena, é igual café. Café, o nosso podcast aqui é café, café com a missionária, que eu nem fiz o café, não tive tempo de trazer o café para eles. Mas tipo assim, eu falo no nosso café, que é o nosso café Moinho Mineiro, né? Abraço aí ao Francisco, abraço aí a todos lá do Café Moinho Mineiro, que já tô fazendo meu merchan. Mas eu indico o Café Moinho Mineiro porque é o café que eu tomo, entendeu? É igual esse procedimento. É um procedimento que eu tô falando para vocês, que ela tá falando, que eu passei por isso. Eu passei por esse procedimento. E você precisa conhecer o procedimento deles, entendeu? Não dói, você não vai sentir nada. Você vai passar o Natal aí com os dentes na boca, né, doutor David? Vai passar o Natal com os dentes na boca. Gente, é maravilhoso. Poder comer uma costelinha, né? Um ossinho, roer o ossinho. Roer o ossinho. Você não vai ficar, gente, procura a Odonton Prime, na rua 26. Estão aqui os dois, uns amores de pessoa. Uns amores de pessoa. Já tirei uma casquinha ali com o Dr. David. Gente, ele abraça você se for necessário. Eles são assim, sabe? Maravilhosos, atenciosos. Tá ali perguntando, tá tudo bem? Você tá tudo bem? Ou então ela pega o telefone, ele também pega o telefone. Você tomou seu remedinho, né? Olha o carinho. É o remedinho. Você tomou o remedinho? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Então, gente, eu super indico o Dr. David, doutora Maria Helena. São grandes profissionais na área. Você não vai se arrepender e nem eu vou me arrepender de ter indicado para você. Porque às vezes a gente indica certas pessoas, aí não dá certo, né? Então com eles vai dar certo. Bem. Vamos falar mais do trabalho de vocês? Eu vou falar um pouquinho sobre o aperfeiçoamento em bucomaxilofacial. O que é? Aperfeiçoamento em bucomaxilofacial. São cirurgias mais complexas. São dentes supranumerários, são dentes dos sisos, são, exemplo, indicação por ortodontia,
esses casos assim. Igual exemplo, eu sempre falo o seguinte, quando tem um dente na boca que não tem função, ele não tem por que estar dentro da boca. Ele tem duas coisas, uma para dar cara e o outro é para doer. Entendeu? Igual exemplo, tem várias formas do siso. O siso ele pode nascer certinho, pode nascer atravessado, pode nascer de ponta cabeça, pode nascer para o outro lado, entendeu? Então assim, a gente nunca se sabe como que o siso tá. Então é justamente antes de a gente fazer uma cirurgia dessa, que é uma cirurgia mais complexa, a gente pede a panorâmica, né, que ele mostra a posição do dente, como o dente está. Se um dente estiver próximo ao nervo alveolar inferior, que é o nervo embaixo, assim, ele às vezes pode dar uma parestesia. O que a gente faz? A gente pede uma tomografia que mostra aonde passa o nervo, mais próximo, né? Se tá... esqueci a palavra. Mas assim, aonde o nervo passa. Porque às vezes o nervo alveolar inferior ele pode passar por dentro das raízes do siso. Entendeu? E se você não pediu uma tomografia, normalmente numa panorâmica a gente não consegue enxergar isso. Então a gente já pede uma tomo, porque a gente consegue identificar aonde o nervo passa. Então assim, justamente por causa disso que o valor do siso é um pouquinho mais elevado, que as pessoas ainda reclamam. Às vezes, nossa, mas é muito caro. Mas por quê? Por ser um dente muito complexo. Entendeu? E às vezes a posição do dente também prejudica muito. Entendeu? Igual exemplo, um dente torto, com a coroa voltada para o segundo molar, assim, pode estar reabsorvendo o segundo molar. Quando você perceber, você vai ter que tirar o segundo molar e o dente do siso. Entendeu? Às vezes falando segundo molar não vai entender, né? Mas assim, os últimos dentes lá atrás. E nesse caso é onde se torna um pouquinho mais difícil, né? Porque não tem espaço. Então acaba sendo um pouquinho mais dificultoso ali. Mas tirando isso é tudo tranquilo, porque querendo ou não é um procedimento planejado ali, né? Então sim, acaba facilitando um pouco o procedimento. Deixa eu voltar aqui com a minha imagem, que estava só a imagem de vocês dois. Enquanto eu estava enviando aqui para algumas pessoas, né? Você falou aí uma coisa interessante. Vocês sempre pedem, antes do procedimento, uma panorâmica. O que é panorâmica, que muita gente não sabe? A panorâmica é um raio-x da boca toda. Ele mostra toda a sua arcada. A posição das raízes, a posição do dente, anatomias, mostra tudo, né? Falar bem o português claro. Mostra toda a boca. E a diferença de uma panorâmica para um atomo, a tomo ela já mostra até as inervações. Atomo? Isso, tomografia. Tomografia. Isso, ela mostra tudo, né? A gente consegue manusear a tomo ali de uma forma que a gente consegue virar o dente, ver aonde passa o nervo, para saber a posição do dente, se ele está vestibularizado, se está palatinizado, entendeu? Então assim, por causa disso que também a tomo ela é bem top mesmo, ela acaba mostrando todo o plano de tratamento ali. Isso aí com mais segurança, né? Mas é isso que eu ia dizer, assim, dá mais segurança pro quando trabalho. Já se fala complexo, né? Já pede uma tomografia, porque já é complexa. Uma cirurgia mais simples, o dente impactado, né? Tem momentos que faz só com a panorâmica mesmo. E com relação os trabalhos mais assim, mais realizados lá, porque as pessoas perguntam muito, coloca aparelho? Coloca, não coloca? Aparelho? Sim. Sou orto também. Então, são essas as palavras que eu tenho que aprender, gente. Gente. Na verdade, eu acho que eu falei só as duas especialidades, né? Mas assim, eu sou ortodontista também. Por que disso? A orto, eu vejo assim que ela casa com a implantodontia, né? Eu preciso de um espaço, aí eu coloco o aparelho, abro aquele espaço para ter o tamanho certo, né, de uma coroa.
Então eu sou orto também. Coloco o aparelho. Então a juventude é mais a juventude que vai. Como ele falou que hoje a juventude tá mais para frente, né? Sim, mas se procura muito, né, o aparelho. Até porque tem pessoas que às vezes vai lá com muita dor, né? Dor na TM, dor de cabeça, dor no ouvido. Peraí, dor onde? Na TM? Na TM, aham. O que é a TM? Temporomandibular. Então, nós temos que aprender essas palavrinhas aí técnicas que ela fala. Articulação temporomandibular. Então, assim, a hora que você abre a boca, né, o movimento, tem uns estalos, né, tem uma distensão. Então, o aparelho ajuda muito, né, nesse posicionamento. Então, hoje, até não só os jovens, como os mais avançadinhos também usam o aparelho para melhorar a posição, porque morde língua, morde bochecha, e às vezes nem ele mesmo sabe que isso é posicionamento dos dentes. Então, na ortodontia, a gente vê toda essa parte, né? O porquê que tá mordendo a bochecha, o porquê que tá mordendo a língua, né? Então, nessa avaliação da ortodontia, na parte da orto, né, de aparelho, a gente indica também, não só para os jovens, né? Eu tenho bastante paciente já que não é jovem, né? Que usa justamente o aparelho para ter a mordida legal. E a gente às vezes fica vendo assim algumas pessoas aí da nossa idade, assim, mais ou menos, dos meus 35 anos, né? Mais 35, quase isso. A gente vê muitos deles mesmo hoje com aparelho. E às vezes a gente acha, eu não sabia, às vezes, sei que era só uma questão de luxo aí, de querer estar. É posição mesmo. Tem muita necessidade. Acaba pressionando demais, né? Morde a bochecha, sente dores, né? Na musculatura facial. Então o aparelho ele ajuda a posicionar para que ele tenha uma qualidade de vida, né? Deixar de ter esse desconforto, né? Então, aí os que têm um pouquinho mais de idade, não tenham vergonha não, tá, gente? Não, eu Você tenho tá com uma dificuldade aí 65 para morder, procura aí. Procura Odonto Prime na rua 26, ali próximo à Feira do Produtor Rural, bem em frente ao Pregão Souza, né? Sim. Pregão Souza, bem na frente do Pregão Souza, gente. Odonto Prime. Também tem o telefone. Eu vou estar colocando aqui na descrição o telefone. Depois você vai lá, procura o número do telefone de lá, dá uma ligadinha lá na Odonto Prime. Você vai falar com a secretária e ela vai estar agendando você ou para o Dr. David ou para a doutora Maria Helena. Ela, como tem esse trabalho na aldeia, aí ela passa um tempo na aldeia, mas o Dr. David tá aí. Você não vai ficar sem atendimento, porque essa parceria aí, olha, dos dois aí é top, viu? Eu que eu diga isso, e eu falo sempre. Gente, eu amei tanto esses dois aí que você não tem nem noção. Se eu pudesse, eu trazia até pra casa, mas não dá. A gente é bonita.